Debate sobre regulamentação de poços artesianos lota o plenário Coronel Valença. Sala da Procuradoria Especial da Mulher passa a ser denominada Isadora Viana Costa. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconhece fake news praticada contra o Legislativo. Câmara entrega a comenda a Duque de Caxias. O Câmara Notícias está começando. Acompanhe agora um resumo dos fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Olá! As galerias da Câmara ficaram lotadas para debater a regulamentação do uso de poços artesianos aqui na cidade. Acompanhe. A audiência ocorreu na tarde do dia 27 de maio, no plenário Coronel Valença. As galerias estavam lotadas de pessoas interessadas neste importante tema. O presidente da comissão especial, vereador Tobias Calil, do PL, explica o objetivo da realização da audiência pública. O que nos levou a chamar essa audiência pública e estudar essa possibilidade de Santa Maria ter uma legislação de interesse local na questão dos poços artesianos? Nós buscamos um entendimento do Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça ele reconhece que os municípios eles têm competência para legislar, fiscalizar e explorar a questão da água. Isso nos dá uma garantia jurídica neste assunto. E eu fui buscar algumas orientações jurídicas. E o que mais me surpreende é que não há, tanto pelo Estado ou o órgão que fiscaliza, uma lei que diga que isso tem que ser feito. Durante a audiência pública, o parlamentar afirmou que a Corsan recebeu convite para participar do encontro. Tobias lamentou o fato da Companhia Rio-Grandense de Saneamento não ter enviado um representante para a audiência pública. O que nós estamos fazendo hoje aqui é uma legislação que permita o uso da água para consumo humano. É isso que nós estamos fazendo aqui. O regramento para furar, o regramento para a legislação ambiental, ela vai continuar a mesma coisa. Por que eu digo isso? Porque é aí que é o problema. Aí que é o problema. Tanto é que por várias leituras que eu fiz, e aí é uma pena que a Corsan não esteja aqui, e foram convidados também, porque a Corsan ficou com o papel, como braço do Departamento Hídrico do Estado, de fazer o papel de lobo mau, de dizer, não pode usar essa água. Tá, mas por que eu não posso usar? Não, para consumo não dá, para consumo tem que ser a nossa. É incrível, é inacreditável isso. Não dá para entender isso. A Câmara promoveu audiência pública para o Executivo Municipal demonstrar o cumprimento das metas fiscais nos primeiros 4 meses do ano. Conforme apresentado pela Secretaria de Finanças, nesse período houve a redução do endividamento do município. A audiência foi promovida pela Comissão de Orçamento e Finanças no dia 27 de maio, no plenarinho da Casa Legislativa. De acordo com os dados apresentados pela equipe da Secretaria de Finanças, as contas do município atendem às metas estabelecidas pela Lei Orçamentária Anual. As deduções, até o presente momento, atingem um montante de 345 milhões. Hoje, então, se fosse o nosso encerramento do exercício, a gente teria um resultado de 203 milhões de deduções superiores às dívidas. Se a gente comparar com o resultado apurado até o
o final do exercício, a gente tem uma diminuição de endividamento nesse primeiro quadrimestre em 97 milhões, porque as nossas disponibilidades cresceram significativamente. Então, conceitualmente, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida no primeiro quadrimestre, que a gente apresentou, em relação ao resultado de 2023. A meta prevista é uma diminuição no endividamento em 40 milhões. Então, a gente apresenta a diminuição nesse primeiro quadrimestre em 97 milhões. Acompanhe na íntegra a prestação de contas do Executivo Municipal no nosso canal do YouTube TV Câmara Santa Maria e procure por Audiência Pública, Metas Fiscais, primeiro quadrimestre de 2024. Também nessa semana, a Comissão de Orçamento e Finanças recebeu a Secretária Municipal de Educação para tratar sobre as emendas impositivas destinadas às escolas do município. Na manhã do dia 28 de maio, no plenarinho do Legislativo, a Comissão de Orçamento e Finanças recebeu a secretária de Município de Educação, Lúcia Madruga, para tratar sobre a destinação de recursos das emendas impositivas para escolas municipais. Foi discutido com a pasta sobre a possibilidade dos vereadores destinarem essas emendas diretamente à Associação de Pais e Mestres das Escolas. Essa associação seria a responsável pela elaboração do plano de trabalho, execução e prestação de contas. A secretária Lúcia destaca que essa destinação é viável, mas necessita de alguns ajustes quando a emenda é destinada para obras. Essa possibilidade ela é, do ponto de vista geral, assim, vamos dizer, das implicações, ela é bem viável, entendemos todos aqui que realizamos essa discussão. Claro que precisam ajustes relativos a alguns aspectos mais específicos, como, por exemplo, se tratar de uma emenda destinada a obras, por exemplo, é um pouco mais complexo, não... É necessário que a gente faça uma discussão mais aprofundada a respeito, inclusive com outras secretarias que não estavam aqui. A secretária de município avaliou como positivo o encontro, mas reforçou a necessidade de se qualificar o processo de início das emendas impositivas destinadas para as escolas. O que eu considerei bastante positivo dessa reunião foi o fato de que nós avançamos no ponto de vista de um entendimento comum, tanto do Legislativo quanto do Executivo, de que a gente precisa qualificar o processo de início de encaminhamento dessas emendas impositivas, para que a gente não incorra em situações que poderiam ter sido resolvidas com outros recursos, muito facilmente, e que os procedimentos já estão aí, né, como é o caso do nosso PRODAI, e situações em que as escolas fazem, muitas vezes, alguma solicitação diretamente ao vereador, e esse vereador não tenha o conhecimento de todos os processos que a Secretaria também já está encaminhando. O presidente da comissão, o vereador Pablo Pacheco, do Progressistas, destaca a importância de se buscar formas mais ágeis de implementar as emendas impositivas. É importante a gente verificar práticas sempre mais ágeis e formas mais ágeis das emendas impositivas serem implementadas. Como a gente existe dentro da própria SMED uma burocracia um pouco maior, por ser um órgão público, existem licitações para serem feitas, existem processos internos que muitas vezes não são tão ágeis, foi provocado pelo vereador Givago essa possibilidade de destinar direto para as associações. Mas nisso a gente acabou estendendo o nosso debate e a nossa proposição enquanto comissão de verificar quais são os outros objetos que existem já, por exemplo, o registro de preço, que o próprio diretor já pode solicitar diretamente para a SMED e que muitas vezes poderia poupar, ou digamos assim, não é poupar, a gente poderia haver uma outra destinação para a própria escola. A comissão agora pretende debater sobre as emendas impositivas com as direções das escolas do município nos próximos meses. Então a gente pretende agora alinhar junto com a SMED nas próximas semanas uma espécie de cartilha
da própria SMED para a gente conversar com os diretores. A gente solicitou algumas informações do que existe de registro de preço, quais foram as dificuldades que tiveram na execução das emendas impositivas anteriores, para a gente poder repassar essas informações aos diretores. A gente pretende fazer essa conversa com as direções escolares no mês de agosto. No dia 27 de maio, a Comissão da Calamidade realizou reunião com o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Leonardo Cortes. O secretário relatou à comissão o trabalho que a Secretaria de Desenvolvimento Social vem realizando desde o início dos temporais. Disse que, em um primeiro momento, o objetivo do poder público era o de salvar vidas. Após, abastecer os atingidos com suprimentos. E, atualmente, a pasta está imprimindo esforços para dar estrutura para as famílias, por meio do cadastro nos programas sociais do governo federal, do estado e do município. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente realizou reunião com integrantes da Secretaria de Saúde para tratar sobre o surgimento de algumas doenças após as enchentes. Confira agora na reportagem de Matheus Azevedo e Jorge Luiz. Preocupados com a situação de doenças como a dengue e a leptospirose, após as fortes chuvas do início de maio que assolaram Santa Maria e outras regiões do estado, os parlamentares da Comissão de Saúde e Meio Ambiente receberam a secretária de Município de Saúde e superintendentes da pasta para tratar a temática, em reunião da comissão realizada em 28 de maio, no plenarinho da Câmara. Então, em linhas gerais, o que a gente teve foi um aumento dos casos de notificação de leptospirose. A gente teve um aumento, sobretudo agora no mês de maio. Em relação a doenças diarreicas, a gente não teve nenhuma alteração assim, substancial do quadro. E em relação à dengue, a gente também verificou um aumento do número de casos, sim, também agora no mês de maio. O que a gente referiu, sobretudo, a nossa preocupação é de que a gente teve uma diminuição em função de toda essa chuva, A gente não conseguiu ir a campo com os nossos agentes de endemia. Então, todo o produto que nós colocamos ali no final, que era para ter um valor assim, mais residual, uma ação residual durante 45, 60 dias, em função de toda essa chuva, não tivemos. Então, a preocupação é que agora a gente possa estar intensificando, voltando com nossos trabalhos de campo em relação à dengue, e pedindo sempre o apoio da comunidade em todas aquelas cuidados que a gente sabe, que são necessários e que precisam ser retomados nesse período de recuperação agora, depois das chuvas. A chefe da pasta salienta a importância da notificação das doenças por parte dos médicos e de que seja seguida a orientação do município, que é o de início da profilaxia antes mesmo do recebimento dos exames, em doenças como a leptospirose, por exemplo. Primeiramente, também o que a gente conversou agora há pouco aqui na nossa reunião foi a necessidade da notificação, A gente tem uma necessidade, todo o serviço de saúde, assim que eu digo que a gente não notifica caso confirmado, a gente notifica suspeita, em função dos sintomas que aquela pessoa aparece no serviço de saúde, que eles possam ser notificados, porque a notificação também nos baliza em termos de ações, Então, que nós possamos ter essas notificações e que nós possamos ter muitas das orientações em relação à Secretaria da Saúde do Estado, sobretudo nesse período agora, é de que independentemente, que sejam solicitados os exames necessários, mas que também em determinadas situações já possa se começar o tratamento que for necessário, ou que o médico, claro, que na sua conduta achar importante, exatamente para uma questão de profilaxia. Então a gente tem que ter um olhar diferenciado, sobretudo nesse momento, para determinadas situações, especialmente para essas patologias que são mais prevalentes, ou que a gente tem essa perspectiva de que aumente nesse período. O presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente avalia a reunião de forma positiva e adianta as próximas ações do colegiado sobre este tema. Então agora a gente também vai, como Comissão de Saúde, nós estaremos fazendo outras convocações, também de alguns setores privados de Santa Maria, tudo para a gente combater esses vírus que estão aí. E esperamos também, Matheus, que o tempo nos ajude, pare de chover e daqui a pouco venha uma geada também, que já ameniza
um monte de vírus na nossa Santa Maria. Mas muito feliz com essa reunião hoje aqui da Comissão de Saúde e com certeza a Comissão de Saúde vai continuar trabalhando nesse sentido para buscar sempre o melhor para a nossa população de Santa Maria. Na sessão plenária do dia 28 de maio, os vereadores aprovaram um projeto de lei que promove a saúde mental materna. No plenário Coronel Valença, os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de lei que institui e inclui no âmbito do município de Santa Maria a Semana da Mobilização pela Saúde Mental Materna, dedicado a ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção de saúde mental. O autor do projeto comenta o objetivo. É importante destacar a relevância da atenção à saúde mental das mães, considerando o estigma social associado a temas relacionados à saúde mental. Observa-se um alarmante aumento nos casos de depressão, ansiedade e, infelizmente, senhores vereadores, suicídio entre as mães. Estudos mostram que uma em cada 4 mulheres, isso é importante salientar, de 1 a cada 4 mulheres sofre de depressão pós-parto, sendo que a mais da metade desses casos já se manifesta durante a gestação, porém não é diagnosticada nem tratada adequadamente a tempo. Conforme o projeto, a previsão é que, anualmente, na primeira semana do mês de maio, sejam realizadas palestras, cursos, distribuição de material informativo e mobilização de rua com o tema Saúde Mental Materna. A Câmara possui um órgão interno destinado aos direitos das mulheres. É a Procuradoria Especial da Mulher. E nessa semana, a sala da Procuradoria recebeu o nome de Isadora Viana Costa. No dia 27 de maio, aconteceu o descerramento da placa que passa a denominar a Procuradoria Especial da Mulher, que, a partir dessa data, se denominará Isadora Viana Costa. Isadora faleceu em maio de 2018 no município de Imbituba, Santa Catarina, enquanto visitava o namorado. Conforme a promotoria, o caso se enquadraria como um feminicídio. Um dos objetivos da nossa luta, quando a Isadora foi nos tirada abruptamente, era a preservação da memória dela. E, sem comentários, essa atividade, essa iniciativa da vereadora Marina, o acatar da Câmara, da mesa da Câmara, e fazendo uma resolução disso, nos deixa muito orgulhosos. A memória dela está mais do que preservada e numa procuradoria que é justamente para a defesa das mulheres e da violência contra as mulheres. A cerimônia contou com a presença de parlamentares, familiares da Isadora e de representantes da segurança pública. Essa é uma forma do parlamento reconhecer e valorizar a mulher, e ela é o símbolo disso, né? Tanto é verdade que houve uma resolução na Casa Legislativa dando a ela o nome, e que nós possamos, toda vez que passar ali, relembrar que nós temos que valorizar as mulheres. Esse ato demonstra o carinho, inclusive a família santamariense, né? E eu entendo que nenhum nome melhor poderia ser do que ela, e que vai representar para a eternidade no Parlamento de Santa Maria o nome. A denominação da Procuradoria aconteceu devido à aprovação de um projeto de resolução legislativa de autoria da mesa diretora do ano passado e sugerido pela vereadora Marina Calegaro, à época Procuradora Especial da Mulher. A Procuradoria é um órgão interno do Legislativo que objetiva a participação efetiva das vereadoras nas atividades do Parlamento e zela pelo cumprimento da legislação relativa aos direitos das mulheres. Desde o início desse ano de 2024, a Procuradoria Especial da Mulher tem uma nova gestão. Isso porque, na sessão do dia 20 de fevereiro, os parlamentares elegeram a vereadora Roberta Leitão como a nova Procuradora da Mulher. Os vereadores Rudes Rodrigues e Anita Costa Beber complementam a nominata como procuradores adjuntos da Procuradoria Especial da Mulher. E depois do intervalo, você vai ver. Câmara entrega a comenda Duque de Caxias.
Linhas intermunicipais estão reduzidas em função das enchentes. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconhece fake news praticada contra o Legislativo. Nós já voltamos. A gente combina. Nosso encontro, nosso clima. A gente combina. Nosso jeito de se proteger do HIV. A gente combina. Combina. PrEP pra antes, ou PEP caso algo acontecer. A gente combina. Camisinha, seja ela masculina ou feminina. A gente combina. Combina também o teste ou autoteste, viu só? Quanto mais combinado, melhor. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. 2024 chegou, um novo ano, cheio de novas oportunidades na sua porta. É momento de olhar para o passado e pensar: o que quero para o meu futuro? Para começar, em 2024 tem eleições municipais. Hora de votar nos cargos de prefeita, prefeito e vice, vereadoras e vereadores. A população volta às urnas em mais de 5.000 municípios. E você? Está pronto para exercer sua cidadania? Hora de aproveitar para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. No nosso site, em Autoatendimento Eleitoral, você encontra tudo o que precisa de maneira fácil e rápida. Para pensar no futuro, o primeiro passo é pensar no voto com consciência. Justiça Eleitoral, voz da democracia. Voltamos com o Câmara Notícias. A mobilidade no Rio Grande do Sul, de uma forma geral, ficou prejudicada em decorrência das fortes chuvas que atingiram o estado no fim do mês de abril e no início do mês de maio. Com isso, as linhas de ônibus intermunicipais também foram afetadas. Acompanhe agora na reportagem de Gustavo Nu e Leonardo Moretti. Até o dia 28 de maio, Santa Maria conta com 38 linhas intermunicipais em operação na rodoviária de Santa Maria. Essas linhas estão divididas em 120 horários que levam a diversas cidades gaúchas. Conversamos com o diretor da Estação Rodoviária de Santa Maria para entender mais sobre o funcionamento do local após os transtornos causados em decorrência das fortes chuvas. No início, assim, logo após o início das chuvas, foi bastante complicado, que liberado mesmo, tínhamos somente umas linhas aqui para a fronteira, né, em direção ao Livramento, e no primeiro momento, sim, só para a fronteira, era o mais que estava mais liberado. Em relação ao tempo de deslocamento das viagens, o diretor da rodoviária de Santa Maria explica que algumas linhas ainda sofrem atrasos em função dos desvios. Estamos vivendo assim, um período em que está tendo vários atrasos em função das rodovias, das condições das rodovias. Para nós aqui é uma situação até um pouco complicada, né, porque aconteceram casos de termos passagens vendidas, o ônibus encostado aqui no box, pronto para sair, e veio a ordem da empresa transportadora dizendo que não poderiam mais sair porque deu problema na rodovia. Então, isso tudo vai gerando transtornos, né, para todo mundo, mas são coisas que todos nós estamos passando e vamos passar. Sobre a compra e devolução de passagens, Jorge Aita explica a situação. Naquele período ali do início, que logo que ocorreram esses fatos, a devolução era integral, né? Não precisava vir naqueles dias mesmo, mas nos próximos dias, num período em que ocorreram essa não efetivação das viagens, a passagem foi devolvida integral. Agora já está praticamente regularizada a situação
Claro que em alguns horários, por exemplo, para Porto Alegre temos 3 horários só por dia, né? Antes era bem mais, mas já está tendo, né, a condição de ir. Então hoje já não existe mais essa condição que o DAER autorizou, né, a devolução. Mas naquele período em que os ônibus não estavam saindo, sim, a passagem foi devolvida integralmente. A estação rodoviária de Santa Maria informa que viagens e destinos poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Essas alterações são em decorrência das fortes chuvas, bloqueios e desvios de estradas, que até o momento afetaram 469 municípios gaúchos. Ainda referente às linhas de ônibus que estão em funcionamento e as que sofreram alguma alteração, o diretor Jorge Aita fala sobre o assunto. Isso aí é uma questão que compete à empresa transportadora, né? A empresa transportadora que vai definindo a abertura de novos horários, se retoma a linha ou não, e aí a rodoviária é comunicada desse retorno e aí é colocada as passagens à disposição para a venda. Mas quem determina a volta ou não de uma linha ou de um determinado horário é a empresa transportadora. Eles analisam, né, obviamente, as condições da via, e isso está sendo feito diariamente, né, para ver a condição, se volta ou se não volta e quando volta. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul acolheu o recurso interposto em segunda instância pela Procuradoria Jurídica do Legislativo a respeito de notícias falsas de que os vereadores teriam aumentado o próprio salário. E quem nos traz mais informações sobre esse assunto é o repórter Matheus Azevedo. Oi, Matheus! Oi, Camila. Recentemente, né, a Câmara foi envolvida em um caso de informação falsa, as popularmente conhecidas como fake news. Foi postado em 2 páginas aqui do município que os vereadores teriam votado e aumentado o seu subsídio, né? Para saber mais informações sobre como a Câmara está atuando nessa questão, nós vamos conversar com o procurador jurídico do Parlamento Municipal, Lucas Sacol. Tudo bem, Lucas? Lucas, como a Câmara está procedendo nessa questão, né, dessa informação inverídica, né, que os vereadores teriam votado o aumento dos seus salários? Matheus, esse é um assunto bastante delicado e que a gente está fazendo esse enfrentamento porque é a disseminação de uma notícia falsa que não procede, né? Já era de conhecimento público, tanto pela imprensa oficial da Casa, como pelos diversos meios de comunicação do município, de que a mesa diretora da Casa havia definido pelo não aumento, né, do subsídio dos parlamentares até 2028 para a próxima legislatura. E essa situação foi referendada posteriormente pelos 21 parlamentares. Fomos surpreendidos, né, em torno de 5 dias após essa notícia ampla, por páginas apócrifas, que a gente desconhece quem é a autoria, disseminando postagens de que os vereadores, em meio à catástrofe que todo o Estado está vivendo, estariam aumentando, né, o valor dos seus subsídios, o que não é uma inverdade. Diante disso, então, foi ingressado judicialmente, junto ao Poder Judiciário, buscando a retirada desse material, o que foi concedido pelo Tribunal de Justiça. Então, o Facebook e o Instagram, a Meta, que é a empresa dona dessas plataformas, tem um prazo de 24 horas para a retirada do ar. E é importante dizer, Matheus, e reforçar que o Legislativo não está censurando ou não está irresignado em relação a alguma crítica. A crítica, o comentário, ele faz parte da democracia, e isso é legítimo e a gente sempre respeitou e vai respeitar. Agora, nós não podemos e não iremos concordar com notícias falsas, porque liberdade de expressão não se confunde com uma conduta ilegal. Lucas, e assim, do ponto de vista jurídico, né, e também da democracia, como tu bem frisaste, o impacto que essa e outras informações falsas têm para a sociedade, ainda mais num período eleitoral como é esse ano, né? Exatamente. Esse é o momento que as pessoas elas disseminam informações que não procedem, elas causam na sociedade um grande desafio e, sobretudo, um desserviço. Por isso que é importante que o cidadão, sempre que receber alguma coisa no seu WhatsApp, em algum aplicativo, verifique a origem, verifique se aquilo de fato está acontecendo.
Porque hoje, infelizmente, os veículos oficiais que têm profissionais habilitados não estão tendo o mesmo alcance que informações que são jogadas ao vento. E, por vezes, com o único intuito de deturpar a imagem de alguém, criar uma narrativa com fins até mesmo político-eleitorais. Então, tem que ter uma responsabilidade. E a internet ela não é uma terra sem lei. Não é o fato de que você está dando a informação ali que você pode fazer de qualquer jeito. Não, tem que ter responsabilidade e a democracia, justamente, ela exige isso, que a gente tenha responsabilidade pelos nossos atos e pelas nossas posições. Tá certo, Lucas. Muito obrigado, viu? Nós agradecemos e pedimos, mais uma vez, que a população fique vigilante, sempre acompanhe e verifique a autenticidade da informação e, se identificar uma notícia falsa, denuncie. Existem diversos canais governamentais para isso e a gente precisa garantir a lisura das informações. Tá certo. Conversamos com o procurador Lucas Sacol, né, sobre essas fake news que recentemente envolveram o Parlamento Municipal de Santa Maria. Então, fica a dica, né? Sempre quando você receber uma notícia, ouvir o WhatsApp ou acessar através de um site ou de um veículo qualquer, cheque essa informação. Voltamos contigo, Camila. Obrigada pelas informações, Matheus. Procurador, obrigada pela sua participação aqui no Câmara Notícias. E dando sequência à nossa cobertura especial sobre as eleições municipais de 2024, a Diretoria de Comunicação Social da Casa esteve reunida com as coordenadorias de campanha dos pré-candidatos à Prefeitura de Santa Maria para definir as regras e a realização de entrevistas e debates eleitorais. No dia 24 de maio, o plenarinho da Câmara recebeu as coordenações das pré-candidaturas de Beto Fantinel, do MDB, Giuseppe Riesgo, do Novo, Paulo Burman, do PDT, Tony Oliveira, do Podemos e Valdeci Oliveira, do PT, para debater sobre a cobertura da TV Câmara durante as eleições municipais deste ano. A coordenação de campanha do pré-candidato Rodrigo Décimo, do PSDB, não participou da reunião. Na ocasião, ficou definido que nos dias 3, 5 e 7 de junho, a emissora entrevistará os pré-candidatos que vão abordar 21 temas e terão até 2 minutos para cada resposta. A ordem das entrevistas foi sorteada durante a reunião. A TV Câmara, enquanto uma TV legislativa, ela cumpre com seu papel social e, mais uma vez, nós, não só da TV Câmara quanto da Diretoria de Comunicação Social, estamos protagonizando isso com um único objetivo, que é o eleitor santamariense, o eleitor do 5º maior município do Rio Grande do Sul, que terá a possibilidade, já a partir do mês de junho, saber o que pensam e o que propõem os pré-candidatos à Prefeitura de Santa Maria para o pleito de outubro deste ano. Também tivemos encaminhamentos importantes quanto à definição das datas dos debates, tanto a prefeito quanto a vice-prefeito, para a eleição deste ano. De qualquer maneira, nós já convidamos a sociedade santamariense que siga nos acompanhando tanto pelo canal 18.2 da TV Câmara, quanto também pela nossa conta no YouTube e nas redes sociais, uma vez que estaremos inseridos neste pleito eleitoral de outubro deste ano. Uma outra deliberação na reunião de hoje foi a realização de debates entre os pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito de Santa Maria. E as datas desses debates também foram definidas na reunião. O debate entre os pré-candidatos a prefeito vai acontecer no dia 23 de agosto. Já o debate entre os pré-candidatos a vice-prefeito vai ser no dia 6 de setembro. E caso ocorra um segundo turno nas eleições municipais, esse debate já está com data marcada e será no dia 18 de outubro. Todos os debates terão a duração de 3 horas, iniciando às 9 da noite e encerrando à meia-noite. A Procuradora Legislativa da Câmara também destaca a importância da TV Câmara dar transparência às propostas dos pré-candidatos. Oportunizar um espaço aos pré-candidatos à Prefeitura explanarem suas ideias e seus planos de governo, venham ao encontro do exercício da democracia e, principalmente, oportuniza que este parlamento aproxime a população do debate político. A Procuradoria Jurídica se sente honrada em participar e vai acompanhar
a realização desse evento. A TV Câmara pretende realizar uma segunda rodada de entrevistas com os candidatos confirmados após as convenções partidárias, dando oportunidade para que eventuais candidaturas postuladas posteriormente também tenham esse espaço. A partir do dia 10 de junho, a TV Câmara começa a apresentar uma série de entrevistas com os pré-candidatos ao Executivo Municipal. E quem nos traz mais detalhes sobre essa dinâmica é o nosso repórter, Luan Santos. A TV Câmara promove uma sabatina com 6 pré-candidatos à Prefeitura de Santa Maria. Este é o espaço para que os postulantes ao principal cargo do município tragam à população as suas propostas para Santa Maria. Participam dessa série de sabatinas os seguintes pré-candidatos: Beto Fantinel, do MDB, Giuseppe Riesgo, do Novo, Paulo Burman, do PDT, Rodrigo Décimo, do PSDB, Tony Oliveira, do Podemos e Valdeci Oliveira, do PT. Os pré-candidatos responderão a 21 questionamentos sobre temas importantes para Santa Maria. As entrevistas serão exibidas no canal 18.2 em sinal aberto a partir do dia 10 de junho em 3 horários, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 10h30 da noite, de segunda a sábado. As entrevistas serão exibidas no 18.2 até o dia 20 de julho. As entrevistas também estarão disponíveis no nosso canal no YouTube, o TV Câmara Santa Maria. Em sessão solene, o chefe do Estado-Maior da 3ª Divisão do Exército, Coronel de Artilharia Fábio Martins da Silveira, foi homenageado pela Câmara nesta semana. No fim da tarde do dia 28 de abril, no plenário Coronel Valença, foi entregue a comenda Duque de Caxias. A condecoração é destinada a militares do Exército Brasileiro que se destacaram tanto na vida caserna como na sociedade civil. O homenageado deste ano foi o Coronel de Artilharia Fábio Martins da Silveira, chefe do Estado-Maior da 3ª Divisão do Exército. O sentimento é um orgulho, né? Para mim é uma felicidade. Eu que estou vindo para Santa Maria, estou me tornando cidadão aqui da cidade de Santa Maria, eu sou do interior de São Paulo. E quando cheguei aqui, fui agraciado com essa honraria, para mim é um orgulho, primeiramente porque Santa Maria é a cidade que eu escolhi. Agora estou indo para a reserva, onde eu vou morar definitivamente, e recebendo uma honraria dessa, um título de comendador do município com o qual eu escolhi, depois, ao longo da minha carreira militar, ter escolhido por várias cidades, escolhi Santa Maria e hoje recebendo essa comenda da cidade, para mim é um sentimento de orgulho. O orador da homenagem foi o vereador Werner Hempel, do PCdoB. O parlamentar destacou o importante trabalho desenvolvido pelo Exército na tragédia climática que atingiu todo o estado. Werner lembrou que o agraciado foi um dos coordenadores das ações realizadas pela 3ª Divisão do Exército. Seria uma falha imperdoável não se incluir o papel da guarnição de Santa Maria na maior tragédia climática do Rio Grande do Sul nos últimos 100 anos. Na condição de chefe do Estado-Maior da divisão encoraçada, o Coronel Martins teve um papel destacado como um dos coordenadores das ações realizadas pela 3ª DE em conjunto com a 6ª Brigada de Infantaria Blindada. Parabéns pelo trabalho, Coronel Martins. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Câmara Notícias. TV Câmara, a tela da cidadania.